Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Nós vamos iniciar nossa aula de Direito Civil 1. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre teoria das invalidades. Na aula passada, nós falamos a respeito dos defeitos dos negócios jurídicos. Nós tivemos 2 aulas para abordar esse tema, que trata de capítulos próprios ali do Código Civil. A gente viu ali o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, como vícios de vontade, e a fraude contra credores como um vício social. Todos esses defeitos do negócio jurídico, eles atingem o plano da validade, ou seja, dentro daquela perspectiva que nós estudamos há algumas aulas, nós podemos enxergar o negócio jurídico a partir do olhar sobre o plano da existência, validade e eficácia, que é aquela chamada escada pontiana, porque foi desenvolvido pelo autor Pontes de Miranda no Brasil. Embora muitos autores critiquem a própria construção do plano da existência, não haveria espaço para ele. Nós já iniciaríamos a abordagem verificando requisitos de validade e a produção dos seus efeitos no mundo jurídico. Muito bem, nós estudamos de forma geral também os fatores de eficácia quando nós falamos a respeito da condição do termo e do encargo. Na aula de hoje, nós vamos falar de um vício social também, continuando os vícios, só que esse vício é um vício mais grave, que é chamado de simulação. Então, nós vamos falar da simulação como vício social e nós vamos falar dentro da teoria das invalidades, ou seja, nós vamos abordar aquele recorte do plano da invalidade e verificar que o Código Civil desdobra a invalidade em 2 faces. Uma chamada de nulidade absoluta ou simplesmente nulidade, que significa uma invalidade mais grave, e a outra de anulabilidade ou nulidade relativa, que significa um grau de invalidade menos grave. Então, o código diz, olha, em determinadas hipóteses, a gravidade do vício é tamanha que não vai ser possível convalidar, ratificar, que ele pode ser alegado em qualquer momento, com características que vão ser aqui denotadas mais graves. Já em outro momento, o código diz, ok, foi um vício realmente, não atingiu aqui, não preencheu a validade do negócio jurídico, mas é possível que esse negócio jurídico seja convalidado, o nome já diz, né? Convalidado, confirmado, ou outro termo, ratificado ou retificado, ratificado, confirmado, retificado, corrigido. Então, é possível seja, talvez vocês até devem ter ouvido falar re-ratificação, no sentido de corrigir e ratificar um ato anterior. Então, nós vamos abordar essas 2 questões. Uma, eu vou iniciar falando da simulação, como um vício de negócio, do negócio jurídico, tá? E depois eu vou iniciar essa abordagem a respeito das distinções no plano da validade. Então, vamos lá. Oi, eu abri aqui e não compartilhei com vocês, só um pouquinho. Então, aqui, na simulação, pessoal, o próprio nome que diz respeito aqui ao português já nos diz um pouquinho sobre o que nós estamos falando. O que é uma simulação? É algo de faz de conta, algo que não existe, algo que é produzido, mas que não corresponde à realidade. Então, a gente vai dizer assim, ele simulou, por exemplo, ele fez lá uma cena sobre determinado aspecto, ele simulou aquela reação, não foi uma reação real. Então, é uma palavra que a gente conhece dentro do senso comum. Então, como algo que é fake, ou algo que é falso, algo que não corresponde à realidade. E é possível que dentro do ambiente do direito civil, nós também tenhamos negócios jurídicos simulados.
Então, é aquele negócio jurídico que tem uma aparência de algo que não corresponde à realidade. Então, mais diferente dos vícios que a gente viu da vontade, aqui ambas as partes, vejam só, elas estão em conluio, ambas estão reagindo de forma simulada, ambas combinam de fazer um negócio jurídico que não corresponde à realidade, ambas combinam isso. E por que que alguém vai fazer um negócio jurídico que não corresponde à realidade? Por N motivos, até mesmo para burlar o fisco. Então, por exemplo, uma das hipóteses bastante comum é aquele caso, vamos supor, a pessoa vai lá comprar um imóvel e o imóvel custa lá 500 mil reais. E quando a gente compra um imóvel, tem que pagar imposto, né, de transmissão, que é pago sobre o valor de venda do imóvel. E aí as pessoas já sei, ó, vamos combinar aqui, vamos combinar um negócio jurídico de 300 mil reais. Vamos combinar que a gente vendeu o imóvel por 300 mil reais e não por 500 mil. Então, nós vamos fazer de conta que o nosso negócio jurídico foi de 300 mil e não de 500 mil, como efetivamente foi, porque a gente vai declarar lá menos para pagar menos imposto. Então, é possível que nós tenhamos situações em que as partes, ambas as partes, querem fazer de conta de um negócio jurídico diferente do que elas realmente querem. Por exemplo, também, eu quero doar um bem para determinada pessoa, mas eu não quero que apareça que eu estou doando para ela, para essa pessoa. Então, eu vou fazer por interposta pessoa, aquele laranja, testa de ferro. Então, eu vou lá e digo que eu estou doando por fulano, que depois o fulano vai passar para a pessoa que eu realmente quero, porque a lei, o ordenamento jurídico, o Código Civil, não permite que o homem casado ou a mulher casada doe bens para o seu amante. Então, ele imputa essa hipótese de invalidade. Então, ele vai dizer assim, não, então eu vou doar para um amigo e aí esse vai doar para minha amante. Então, eu vou fazer de conta de um negócio jurídico. Em outros momentos, esse faz de conta, inclusive, é mais grave, é lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro. Então, pode ter, inclusive, repercussões criminais, ou pode ter, sim, alguma simulação que não vai efetivamente, digamos assim, não vai efetivamente, vai ser nula tudo, mas ela não poderia até ser realizado. Vamos supor, eu faço de conta que é um negócio jurídico de doação, porque eu acho que eu não poderia doar para uma pessoa, mas eu poderia ter doado. Então, vejam só, até alguns chamavam no passado de simulação inocente, porque o sujeito até ele ocultava um negócio jurídico e os dois eram válidos nesse sentido. Hoje não há espaço. A simulação, então, é isso que é falso, algum negócio jurídico feito nessa perspectiva, ela vai sempre ser eivada de nulidade, de invalidade. Então, é uma causa de invalidade do negócio jurídico. A diferença entre nulidade e anulabilidade, eu vou falar já já. E a simulação, então, diferente de todos aqueles outros defeitos do negócio jurídico, ela é mais grave que os que nós estudamos anteriormente, que são causas de anulabilidade, como eu vou explicitar aqui. O que eu quero que a gente compreenda num primeiro momento? O conceito, o que é a simulação, tá? Como se dá a simulação e que ela é um vício social, mas cuja consequência é mais grave do que a fraude contra credores. Vamos ver aqui o que dispõe o Código Civil sobre o conceito de simulação, que está lá previsto no artigo 167. Vejam só, é nulo o negócio jurídico simulado, tá? Nulidade que nós vamos estudar já já, tá? Mas aí tem uma outra parte que diz o seguinte: mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. O que ele quer dizer com isso? Já vou chegar ali. Tá? Então, existe a simulação e a dissimulação. O
que é aquilo que está escondido, que eu já vou falar. E quando que haverá simulação? Quando que o código diz que haverá simulação? Quando aparentem conferir ou transmitir direito a pessoas das quais diversas as que realmente transmitem. Então, o que é aquilo que eu disse? É aquela figura do laranja. Eu quero doar, quero fazer um negócio com uma pessoa, mas eu não quero que apareça que é com essa que eu estou fazendo o negócio. Então, eu vou fazer uma simulação. Eu vou botar uma pessoa lá no meio do negócio e vai parecer que eu fiz com aquela que não foi com quem eu realmente negociei. Então, esse é algo falso relativamente à pessoa, que não é a pessoa que eu estou contratando. Ainda, pessoal, pode haver simulação quando houver uma declaração, uma confissão, algo dentro do negócio jurídico que não é verdadeiro. Então, por exemplo, o caso que eu falei, eu faço um negócio jurídico e digo que o preço do meu negócio jurídico foi de 300 mil, mas, na verdade, o preço foi de 500 mil reais. Então, nessa hipótese, eu vou ter um negócio jurídico simulado, aquele que não é verdadeiro. Algo que não corresponde ao verdadeiro negócio jurídico. Lembrem-se sempre que é combinado com a outra parte. A outra parte tem ciência de que a gente está inventando isso, né? Os dois estão inventando. E, por fim, a lei diz, olha, também tem simulação quando a gente altera datas. Por quê? Porque as datas do negócio jurídico podem ser muito importantes. Pode ser que determinada data o sujeito tinha mais patrimônio para fazer um negócio jurídico, outra data ele não tinha tanto patrimônio. Então, quando ele faz um negócio jurídico que não corresponde à data, então eu vou lá e digo assim: ah, vamos fazer de conta que a gente fez essa doação, essa compra e venda, 3 anos atrás. Então, a gente vai mudar a data do negócio jurídico, porque a gente quer que esse negócio jurídico normalmente tenha aqui alguma consequência que não poderia ser estabelecida se fosse feita na data de hoje. Por exemplo, eu quero fraudar os meus credores lá que a gente viu, eu tenho interesse lá em relação, vamos supor, ao casamento que foi feito, então eu casei depois, então eu quero que faça de conta que esse negócio jurídico foi realizado antes do meu casamento, para que não seja aqui alcançado na comunhão de bens do casamento, enfim. Pessoal, a gente pode pensar várias situações em que as partes querem de fato dissimular uma situação. O que é o dissimular? É aquilo que está escondido. Então, eu vou simular algo para dissimular o verdadeiro negócio jurídico. Então, deixa eu explicar. Eu fiz uma imagem uma vez na aula e os alunos gostaram, então eu vou repetir. Que é com jogadores de futebol, tá? Então, vamos supor o Neymar lá. Quando ele cai, vamos supor, caiu lá no jogo de futebol. Aí todo mundo olha para ele e diz assim, ele está simulando. O que significa? Isso é simulação dele. Aí ele vai, faz aquele teatro. Então, vocês vão dizer assim, não tem nada aconteceu. É tudo uma falsa representação da realidade. Então, não aconteceu falta nenhuma, ele está simulando. Agora, vamos supor que, de fato, tenha acontecido, ele caiu lá e caiu próximo à área. E aí ele vai e pede pênalti. Ele diz, não, olha, pênalti, pênalti, pênalti. Então, o que ele está querendo? Ele está simulando um pênalti, dizendo que foi na área, mas ele está dissimulando uma falta que aconteceu fora da área. Então, nessa hipótese, eu tenho algo que está escondido, que é o dissimulado, que pode ser validado, que é justamente a falta fora da área. Então, em determinadas hipóteses, eu posso ter um negócio jurídico por trás daquele negócio jurídico que está sendo simulado. Às vezes eu não tenho nada. Por exemplo, naquela hipótese que eu falei da compra e venda de 500 mil reais. Qual é o negócio jurídico simulado? É a compra e venda de 300 mil reais, porque ela não é real. Mas qual é o negócio jurídico dissimulado, escondido? É a compra e venda de 500 mil reais.
E essa compra e venda de 500 mil reais é válida? Sim, ela é válida na substância e na forma, ou seja, ela foi feito um contrato de 500 mil reais. Existe realmente esse contrato. E tanto é que o que o fisco vai fazer quando ele descobrir que houve uma simulação e um contrato verdadeiro escondido por trás? Ele vai lá e vai tributar aquele contrato de 500 mil reais. Agora, vamos supor que eu tenho uma situação em que, vamos supor lá, eu estou me separando lá e eu não quero que os meus bens integrem a partilha, ou seja, sejam lá objeto de divisão entre os, então, cônjuges. Então, nós vamos separar, nós temos que dividir o nosso patrimônio. Aí eu finjo que eu tenho dívidas que eu não tenho. Olha, já sei, olha só, fulano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar, vamos fazer de conta que eu tenho dívidas contigo, que eu não tenho, e eu transfiro meu carro para ti para pagar essas dívidas. Aí, se eu paguei essas dívidas, elas não entram, vamos supor, meu carro não vai entrar no patrimônio comum para dividir. Então, eu estou simulando dívidas que não existiram e simulando o pagamento dessas dívidas por meio da entrega de um veículo, por exemplo. Não tem nada, não existe essa dívida. Então, se eu retirar esse negócio simulado, não tem nenhum negócio que vai subsistir por detrás, porque não tem algo de simulado escondido, porque não existe nada. Só existe o que está sendo representado falsamente. Então, nesse sentido que eu tenho que verificar o que de fato a simulação pretende, o que ela está escondendo ali, nesse ponto. Vamos verificar aqui, ó. Laura? Então, nesse sentido, a simulação ela pode ser de duas hipóteses. A gente tem a simulação absoluta, que é essa que eu falei, em que eu finjo algo que nem existiu, então não tem nada que eu estou escondendo. Eu estou escondendo, na verdade, um negócio, eu estou fazendo um negócio jurídico que não é real e não estou escondendo nenhum por detrás, tá? Que é o caso esse que eu falei da dação em pagamento. Ou eu posso ter uma simulação que a gente chamaria de relativa, em que por detrás eu estou escondendo um negócio jurídico verdadeiro, que é o caso que eu falei, por exemplo, da compra e venda de um valor maior e que eu simulei que foi um valor menor. Ou ainda, pessoal, quando eu estou, vamos supor, fazendo um contrato de compra e venda e quando, na verdade, é um contrato de doação. Eu quero doar o bem, mas não quero que as outras pessoas saibam que eu estou doando o bem. Então, eu faço uma simulação da compra e venda e tenho um contrato por detrás. Então, isso é a hipótese de simulação. Ela pode ser essa relativa, quando tem um contrato por detrás, ela pode ser relativamente a uma pessoa, ou seja, quando há um testa de ferro, eu estou doando para alguém especificamente, mas por interposta pessoa, ou seja, testa de ferro, o laranja, talvez expressões que vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Não, uma aula do direito civil eu falei em laranja, ninguém tinha ouvido falar em laranja. Mas é quando a gente usa alguém, não é para, olha, eu uso aquela pessoa, coloco bens no nome daquela pessoa, quando eles são meus. Então, é essa a ideia do laranja, não é? Não é aquela pessoa mesmo que titula o negócio jurídico, mas ela só está ali para cumprir uma figuração. Então, uma simulação subjetiva, porque diz respeito ao sujeito, e objetiva, que diz respeito ao próprio negócio. Tá, gente? Aqui é só uma classificação realmente didática utilizada pela doutrina para caracterizar tipos de simulação. Então, se ele falar em simulação subjetiva, está falando do sujeito. Simulação objetiva está falando de uma cláusula, de algo próprio do negócio jurídico. A simulação ela vai ser sempre essa falsa representação da realidade. Então, eu
não existe aquele negócio jurídico de verdade e existe algo por detrás. Ou nem existe nada por detrás. Eu inventei dívidas que elas nem eram reais para ocultar um patrimônio e, por conta disso, então, eu, por exemplo, pagar menos imposto, eu não levar esses bens à partilha, ou não levar numa eventual recuperação judicial, falência. Então, vejam, várias hipóteses podem ser configuradas de simulação. Tanto é que o termo, como eu falei, é um termo do senso comum, um termo que a gente utiliza no sentido de que é algo que não é real, simulado. Mas sempre nós temos aqui um conluio das partes, ou seja, nós temos a hipótese de dos dois contratantes estarem cientes de que aquela é uma representação que não existe de fato. Então, eles vão fazer um negócio jurídico simulado, porque eles estão fazendo um negócio jurídico que não é um negócio jurídico que está aparecendo para a realidade. O negócio jurídico real é aquele que não está aparecendo. Quando nós estudamos a reserva mental, lá do artigo 110, eu disse para vocês, a reserva mental, ela é um dispositivo que não faz tanto sentido no código, por quê? Porque é aquilo que está na cabeça do contratante e que não é o exposto, não é o falado. Então, é o suposto lá, bom, eu quero comprar um carro vermelho. Aí eu vou lá e digo assim para a concessionária: eu quero comprar um carro branco. Não faz sentido se eu fiquei falando, eu quero vermelho, se eu chego lá e digo que eu quero um branco. O cara vai me vender o branco e pronto, foi feito o negócio jurídico do carro branco. O que ficou na minha cabeça não tem sentido nenhum, porque aquela reserva mental não é válida. Se eu fiz, bom, na minha cabeça eu pensei algo que não corresponde à realidade, bom, problema meu, essa reserva mental, que foi o que está disposto lá no artigo 110, que a manifestação de vontade subsiste ainda que o autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou. Então, o que vale é o que ele colocou para fora, o que ele disse, e não o que ele pensava em dizer, o que ele pensava em querer. Mas aí tem um dispositivo que diz, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Aí eu disse para vocês, bom, essa é a hipótese em que, então, se o destinatário tinha conhecimento que eu falei algo que não correspondia ao que eu queria, nós combinamos que não era assim, não era o real. Então, nessa hipótese, nós estamos fazendo uma simulação. Então, lembra que eu disse que eu ia falar mais tarde sobre isso? Então, que eu lembro que eu falei o exemplo lá do cafezinho no intervalo da nossa aula. Vamos supor que eu quero beber cachaça lá no intervalo, mas não quero que ninguém saiba que eu esteja bebendo cachaça no intervalo. Porque se eu chegar lá no bar e dizer, eu quero cachaça, todo mundo vai ouvir, vai ver que eu quero cachaça. Então eu digo, combino com o atendente, digo assim, ó, quando eu disser que eu quero um cafezinho especial, é o código que nós vamos, tu vai me vender cachaça e eu vou pagar como se fosse cachaça. Então, nós vamos simular que nós estamos comprando, que eu estou comprando café, mas tu vai me vender cachaça. Então, vejam que nessa hipótese o destinatário tinha conhecimento. E eu falar em cafezinho especial faz sentido para ele e ele pode cobrar o preço da cachaça. Por quê? Porque, de fato, a gente tinha uma combinação que o que estava dissimulado, escondido, era a compra da cachaça. E esse escondido é algo válido, né, gente? Porque nos termos comerciais, eu sou maior de 18, poderia estar tomando cachaça num bar. Que vai acontecer ali é que eu talvez tenha um constrangimento com os alunos e, claro, possa ser punida no âmbito da relação trabalhista se eu tiver no meu horário de expediente, evidentemente. Mas vejam o que eu quero mostrar para vocês, que a simulação é algo combinado, é algo que não representa a realidade. Então, esse negócio jurídico simulado vai ser sempre objeto de invalidade. Então, aquilo que foi apresentado que não é real é inválido. O que eu preciso verificar é se por detrás possa ter ou não
um negócio jurídico que foi escondido que seja válido, que é o dissimulado. Muitas das vezes não tem nada válido por detrás. Muitas das vezes tem, por exemplo, essa que eu falei, aí a compra de uma cachaça, ok? É um negócio dissimulado, desculpa, eu não queria que as pessoas soubessem, mas também não tem nada ilegal quanto eu comprar um copo de cachaça, por exemplo, tá? Pode ser que em determinadas situações esse negócio dissimulado não seja válido, como acontece muitas vezes. Então, qual é o negócio dissimulado? Ah, é de fato a doação para a amante lá, concubina. Então, esse é um negócio que dissimulado, escondido, que não poderia ser válido. Por isso que a gente simulamos algo que não existiu. Então, sempre essa simulação, ela vai ser eivada, ou seja, vai ser caracterizada de invalidade, tá? Então, nós vamos verificar o dissimulado, que é justamente aquilo que está escondido. E aí verificar se esse dissimulado pode ser considerado válido ou não. Claro, gente? Tá claro, professora, tudo tranquilo. Fala, Davi. Só para mim ver se eu entendi, a simulação, no caso, seria o ato, então, de simular ali na combinação com outra pessoa. E o dissimulado, isso ficou meio confuso para mim, seria o objeto da ação ali, o que aconteceu, não, acho que eu perdi Não, um pouco o nós raciocínio. estamos falando sempre de negócio jurídico, aqui porque nós Aham. estamos na teoria geral do negócio jurídico, tá? Nós estamos falando em negócios jurídicos, tá? E nas relações, lembra lá da teoria do fato? Então a gente falou sobre as espécies de fatos jurídicos, aí nós falamos dos atos jurídicos, que é aquele que só tem um sujeito, e do negócio jurídico, que é uma manifestação de vontade da parte destinada a produzir efeitos. O negócio jurídico é aquilo que ele vai expor no mundo jurídico, no sentido de que a sua vontade vai produzir efeitos. Muitas vezes, esse negócio jurídico ele é bilateral. A simulação sempre vai envolver um negócio jurídico bilateral, porque diz respeito a uma combinação com o sujeito. Então, eu tenho sempre um negócio jurídico. Eu fiz a, a figura mais ampla, digamos assim, de simulação para trazer uma realidade que o conceito em si do termo é um conceito que vai além de do negócio jurídico, mas o que a gente está estudando diz respeito às consequências no plano do direito civil, tá? Tá, perfeito. Então, o que a gente vai estar estudando aqui? Que existem negócios jurídicos simulados, ou seja, que são falsos, que não representam de fato a realidade. Então, são negócios jurídicos falsos. E que, por detrás desses negócios jurídicos, eu possa ter um negócio jurídico que efetivamente é o verdadeiro. Esse é o dissimulado, é aquele que está Ah, escondido. Então, por tá certo. exemplo, se eu faço de conta uma compra e venda de 500 mil reais, só que a gente assina um documento dizendo que a nossa compra e venda foi de 300 mil, esse documento que a gente assinou de 300 mil, ele é falso, porque eu paguei 500 mil, né? Eu não paguei 300 mil. Mas por que eu fiz esse negócio jurídico simulado de 300 mil? Ah, porque aí assim, dessa forma, eu pago menos impostos, tu também não, tu pode declarar no teu imposto de renda uma, uma valorização menor do teu imóvel, e por conta disso tu também vai pagar menos imposto. Então a gente tem lá, vamos fazer isso, Davi? Vamos os dois colocar ali que a gente teve um negócio de 300 mil. E aí nós fizemos essa simulação. Esse negócio jurídico é falso, né? Uhum. Essa parte do negócio jurídico ela é falsa. Qual é o negócio jurídico que a gente está escondendo por trás disso? O de 300 mil. Esse é o dissimulado. Tá. O de 500 mil, né? Isso. Tá? Esse é o dissimulado.
Sim, declara 300 e na essência ele é o de 500. Entendeu? Entendi. Aí o que que diz lá o artigo 167? Olha, se o dissimulado for válido, ele que vai existir. O que que ele está dizendo? O que que o fisco vai fazer nessa situação? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. O fisco descobre que o negócio jurídico foi declarado a menor, né, lá no imposto de renda. O que que ele faz? Lança, que é um termo que vocês vão estudar lá em direito tributário, lança de ofício o tributo. Vai lá e coloca lá multa e tributo dos 500 mil. Não, olha aqui, ó, sei lá, vai fazer uma investigação. Eu não trabalho com direito tributário, mas a Receita lá viu que houve uma transferência de 500 mil. Opa, olha só. Aqui já descobrimos que esse negócio jurídico foi feito aqui para burlar o fisco. E as pessoas Malha são fina, né? criativas e vários outros negócios jurídicos são feitos para burlar o fisco, né, gente? Se fala muito em malha fina, né? Que eles fazem uma investigação bem. Isso, aí ele faz uma. Caiu em malha fina, seria que caiu lá na investigação da Receita, descobriu incongruências. Dentro disso, então, vai ser verificado que há algo ali que não é verdadeiro, que vai ser objeto de invalidade. E aí a gente vai verificar, opa, tem algo que possa subsistir ou não tem nada que possa subsistir, não existe um negócio jurídico dissimulado de fato. Existe só o inventado. Por exemplo, eu inventei dívidas que não existiam. Eu inventei essas dívidas. Por que que eu inventei dívidas? Ah, porque eu quero parecer que eu tenho menos patrimônio na hora lá que eu vou, vamos supor, pagar um credor específico ou que eu vou me separar do meu casamento, então eu quero dizer que eu tenho menos patrimônio do que eu tenho. Eu inventei dívidas que eu não tenho. Então, essas dívidas que eu inventei são negócios jurídicos simulados, que vão ser dotados de invalidade. Só que não tem nada por detrás, então o patrimônio vai retornar para. Esses bens vão retornar para o meu patrimônio, não tem outro negócio jurídico. Agora, diferente, vamos supor, olha só, nesse mesmo exemplo que eu falei das dívidas, eu posso inventar dívidas maiores do que as que eu tinha. Por exemplo, eu tinha uma dívida de 100 mil. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu combino com o meu credor, em vez de a gente dizer lá que a minha dívida é de 100 mil, vamos dizer que a minha dívida é de 200 mil. Então, eu simulei uma dívida de 200 mil, mas eu tenho uma dívida por trás de 100 mil. Então, eu tenho um negócio jurídico dissimulado, que é o de 100 mil, que vai existir. Agora, se eu inventei todo o negócio jurídico, eu não vou ter nada por detrás. Entende a diferença? Sim, consegui entender bem agora. É, No, jóia. no, assim, no primeiro caso ali, não, como não tinha nada ali, não tenho que, no caso assim, de simular, né? Só simulou a ação. No segundo caso, como aumentou essa questão da dívida ali, que seria muito estranho, né? Uhum, Mas já dissimulou o objeto da ação. exatamente. Aí nós temos, pessoal, dentro dessa questão de invalidade, nós vamos estudar dois tipos de invalidade, tá? Que o Código Civil, ele trabalha com graus de invalidade, ou seja, uma invalidade mais grave e outra invalidade não tão grave. E assim o código distingue nulidades de anulabilidades. Então, dentro do que nós estudamos, daquela escada pontiana, nós podemos falar em existência do negócio jurídico, validade do negócio jurídico e eficácia do negócio jurídico. Muito bem. Dentro desse plano aqui da validade, o Código Civil distingue dois tipos de, aí, claro, de contrassenso, né, gente? De invalidade, que é a invalidade absoluta, que é, eu gosto mais até do termo nulidade, e a invalidade relativa, que é a anulabilidade. Então, nós vamos estudar quais são as características desse tipo de invalidade e a distinção entre nulidade e anulabilidade. A distinção entre elas, pessoal, gira em torno do grau de imperfeição.
ou do grau de gravidade entre elas. Então, o código entende que a nulidade absoluta ela é muito grave e, portanto, ela vai ter características em que vai ser mais difícil eu poder, por exemplo, fazer um negócio jurídico nesses termos, eu não vou conseguir ratificar um negócio jurídico, o prazo para declarar um negócio jurídico inválido, ele vai ser imprescritível, ou seja, não vai ter um prazo para declarar esse negócio jurídico inválido. Quem vai ser atingido nesse negócio jurídico, quem pode alegar, também é maior. Então, por quê? Porque o código diz, olha, isso é algo grave. E eu não vou, nenhuma hipótese, tentar arrumar isso aqui, que eu entendo que é muito grave. Já as outras hipóteses de anulabilidade, o código vai dizer assim, nessas hipóteses, eu acho que assim, ó, houve uma invalidade aqui dentro desse plano, mas a gente pode corrigir. A gente pode tentar corrigir e verificar que os negócios jurídicos possam ser convalidados. Ou seja, o que é a ideia de convalidar? De tornar ele válido, de corrigir o erro em que o erro aqui no sentido geral, não do erro lá do defeito do negócio jurídico, tá, gente? Mas corrigir essa imperfeição que dizia respeito a esse negócio jurídico. E aí vejam que uma das diferenças, só para pegar o gancho, é entre os defeitos do negócio jurídico que nós estudamos, como o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão, como vícios de vontade, e também a fraude contra credores, o código entende que todos esses são vícios de anulabilidade, que podem ser arrumados. Já outros vícios são muito graves, ele vai dizer. Esses vícios não podem ser arrumados. A simulação é um deles. Antigamente, no Código Civil de 1916, era um vício anulável, ou seja, podia ser arrumado. Hoje, o entendimento colocado no código é de que ele é nulo, ou seja, nulidade, quando ele fala nulo, é algo que é mais grave, que não pode ser arrumado. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu vou saber quando algo é nulo ou anulável? O próprio código diz, pessoal, o próprio código vai dizer, olha, aqui isso é nulo, isso é anulável. Então, é o próprio código que vai dizer. O que nós vamos estudar? A diferença entre essas e onde que está escrito um ou outro. Além de estar escrito ao longo do próprio Código Civil, em momentos específicos, como nós vamos verificar, também ali, a partir do artigo 166, começa a abordagem da teoria das invalidades. Tá? Então, vejam que o primeiro ponto ali no artigo 166, desculpem, é falar do negócio jurídico nulo. Não é por menos que aqui nós podemos fazer um paralelo com o artigo 104 do Código Civil, que nós já estudamos. O que dispõe o artigo 104? Ele dizia os requisitos de validade do negócio jurídico. O que eram os requisitos de validade? Capacidade do agente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, o que dizia lá? Se esses requisitos não forem preenchidos, eu não tenho um negócio jurídico válido. Logo, eu tenho um negócio jurídico inválido. Ele começou abordando isso. Depois, ele vai dizer o grau de invalidade. Lá no artigo 166, vai dizer assim, olha, é nulo o negócio jurídico, ou seja, a invalidade máxima nessas hipóteses, e são essas hipóteses o contrassenso do artigo 104. Ele vai dizer celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Mas vejam que não está aqui o relativamente incapaz, que ele não entende que é o mesmo grau de invalidade. O relativamente incapaz, ele vai entender como anulável. Ora, gente, por quê? Não lhes parece que mereça mais proteção o absolutamente incapaz do que o relativamente incapaz, em que o código reconhece a voz do relativamente incapaz,
a sua necessidade de participar do ato e que ele já está num grau de maturidade e consciência muito mais avançado do que o absolutamente incapaz. Então, o código vai dizer assim, olha, nós vamos dar uma proteção diferente para o relativamente incapaz. Nós vamos protegê-lo. É inválido também, mas é uma invalidade diferente, com menos força, que a gente vai ver já já, tá? Então, a nulidade é aquela invalidade com mais força. Quando também é inválido? Quando for ilícito, impossível em determinado objeto. Aqui, logo, artigo 104, inciso 2º também. Depois a lei vai dizer do motivo, tá, gente? Também, normalmente, o motivo não é relevante para os negócios jurídicos. Nós já falamos várias vezes sobre isso. O motivo pelo qual alguém compra um apartamento, o motivo pelo qual alguém faz uma doação, empresta uma casa na praia. Posso emprestar a casa na praia porque eu quero agradar um amigo ou porque eu quero depois que ele também empreste para mim o apartamento, que ele tem um motivo, normalmente não é relevante. Mas se o motivo for ilícito para ambas as partes, o código vai dizer assim, a gente não vai dar proteção para algo que é ilícito. Então, nós vamos entender que isso é nulo, tá? Depois aqui, ó, esse inciso 4 e o 5, ambos falam da forma também, junto com o artigo 104. Forma prescrita em lei é aquela forma determinada pela lei. Então, se o código manda que a forma seja uma forma escrita, tem que ter forma escrita, senão vai ser nulo o negócio jurídico. Se o código manda que tem que ter uma solenidade para o ato, por exemplo, o casamento, tem que obedecer aquela solenidade. Tem que publicar proclames, tem que ter uma autoridade lá para celebrar o casamento, tem que registrar no livro, tudo isso faz parte da solenidade. Tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, que é uma hipótese, muitas vezes, de simulação também que a gente viu. Então, vai ser eivado de nulidade. Então, a gente quer fazer algo para fraudar a lei. Então, a gente vai simular algo, ou o objetivo da gente fazer algo é para fraudar a lei. Então, normalmente aqui, relacionado à simulação. Então, também vai ser eivado de um vício maior, que é da nulidade. E aí, vejam o inciso 7º, aqui, que é colocado pelo Código. A lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a sua prática sem cominar sanção. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui nós temos as hipóteses, deixa eu passar aqui, de nulidade textual. Quando a lei mesmo diz, lá no curso do código, às vezes a lei diz, olha, é nulo um negócio jurídico celebrado em tais condições. Ou ela vai dizer, é anulável o negócio jurídico celebrado em tais condições. Então, a lei diz, ou ela diz ali no 166 e seguintes, quando trata do capítulo dos atos inválidos, ou ela diz, pessoal, em determinados momentos, quando ela está falando do negócio jurídico específico. Por exemplo, lá no 548, trata do contrato de doação. Doar algo para alguém. E o artigo, quando vocês vão estudar lá em direitos contratuais, vocês vão estudar quem é o doador, quem pode ser doador, quem pode ser donatário, quais são os requisitos para doação, blá, 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 como é que se for, qual é a forma da doação, pode ser uma doação oral, tem que ser escrita, enfim, tudo isso vocês vão estudar lá em doação. Eu só estou trazendo um exemplo, aqui dentro do que a lei coloca. No curso lá do capítulo de doação, tem um artigo que é o 548, vai dizer, é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Então, vejam que ele combina o código, um negócio jurídico que vai ser invalidado com nulidade se ele for feito nessa hipótese. E aí, por que o código fala isso? Para que não haja depois o doador não vá requerer lá do Estado uma assistência social, tá, gente? Em razão dele ter ficado totalmente sem renda porque ele doou o seu patrimônio para terceiros. Então, o código não quer isso.
Tá? O ordenamento jurídico não quer isso. Então, diz assim, não, olha só, vamos supor, o sujeito tinha lá 10 apartamentos. Tinha renda desses 10 apartamentos e vivia do aluguel desses 10 apartamentos. Que ele comprava o mercado, pagava suas contas, etc. Aí ele doa esses 10 apartamentos e depois ele não tem nenhum, e aí vai depois para o Estado dizer, olha só, eu preciso de LOAS, preciso de benefício porque eu não tenho renda nenhuma. Então, o código, claro, o ordenamento jurídico não quer que isso aconteça, é uma preocupação de longa data, e vai dizer assim, olha, nessa casa ele não pode doar os bens e ficar sem nada, tá? Então, vejam que é uma hipótese em que eu tenho lá no contrato de doação uma previsão de nulidade. O que isso mostra para vocês? Que quando o código quiser que algo seja nulo, ele vai dispor expressamente nesse sentido, ó, é nulo algo. Ou ele vai dizer, que a gente chama de nulidade virtual, porque ele vai dizer não pode fazer algo. E aí a consequência disso é que esse negócio jurídico, se foi feito dessa forma, ele é nulo. Por exemplo, não pode ser objeto de contrato a herança da pessoa viva. Por exemplo, eu digo para alguém assim, olha, eu vou vender a herança do meu pai. A gente já pode combinar agora, eu já vendo a herança, então tu me paga adiantado tanto pela herança que eu vou receber do meu pai. Você não pode fazer um negócio jurídico assim. Por quê? Porque o código entende que isso poderia incentivar de alguma forma um comportamento desejoso para a morte de alguém, então não é possível combinar algo que vai vir a acontecer no futuro. Até porque também pode ser que nem seja, não dá para saber quem vai morrer primeiro também, né, gente? A morte é um evento incerto sobre esse aspecto. Ainda não podem, por exemplo, no artigo 1521, não podem casar as pessoas já casadas. É um dos casos em que o código diz que não pode haver casamento de quem já é casado. Parece meio óbvio, né, gente? Mas às vezes acontece. O sujeito omite de outra pessoa que já era casada. Isso acontece muito com estrangeiros também. Vocês já foram meus alunos em direitos humanos internacionais, lembram desse caso que eu falei. Então, não pode casar quem já é casado, por óbvio. Então, se a pessoa casar e já sendo casado, esse casamento, segundo casamento, é nulo. Então, vai ser eivado de invalidade, uma invalidade gravíssima, porque não pode nem ser ratificado nesse sentido, tá? A nulidade, pessoal, ela é de ordem pública. Essa nulidade, ou também conhecida como nulidade absoluta, ela vai defender a ordem pública no sentido de um sentimento mais grave. Quando a gente fala que a nulidade ela é um grau de invalidade mais forte, significa que ela tem por objeto a proteção da ordem pública. Ao passo que a anulabilidade, que é um grau de invalidade menos grave, teria como proteção a ordem particular, os interessados. Então, essa é uma distinção interessante entre os graus de invalidade. E é o que dispõe o artigo 168. Vejamos, as nulidades dos artigos antecedentes, esse que a gente viu lá, aqui no 166, e o 167 não é por acaso, é o da simulação, né? Podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Então, vejam que para a nulidade absoluta, a gente vai adentrar aqui algumas características. Quem pode alegar essa nulidade pode ser qualquer interessado ou o Ministério Público. E mais, o parágrafo único diz que o juiz pode de ofício pronunciá-la. Quando a gente diz que o juiz pode agir de ofício, significa que o juiz pode agir independentemente do requerido pelas partes. Ou seja, se o juiz verificar, num caso concreto, que houve alguma causa de nulidade, ele pode de pronto anular um negócio jurídico, declará-lo nulo esse negócio jurídico. Ou seja, vamos supor que ele está lá trabalhando um caso e ele verifica um contrato com um menor de 16 anos. O
que é um caso de nulidade absoluta. Ele pode dizer assim, não, nisso aqui eu já declaro de pronto nulo o negócio jurídico realizado. Ninguém nem fez o requerimento, mas ele achou essa nulidade no caso concreto e já pode dizer de pronto, olha, esse negócio jurídico, ele é nulo, ele é considerado inválido, tá? Outras características da nulidade absoluta ou apenas nulidade é de que ela é imprescritível. A gente vai estudar na aula que vem o Instituto da Prescrição, que diz respeito ao prazo para requerer algo em juízo, algo talvez que vocês já devem ter ouvido falar no senso comum. Por exemplo, foi noticiado há pouco tempo que as ações da poupança estão prescritas, ou seja, ninguém mais pode reclamar das perdas relacionadas ao saldo da poupança, a não ser que o processo já esteja em juízo, né? Então, nesse caso, é uma causa de suspensão da prescrição. Então, tem um prazo que a gente pode requerer algo em juízo, que a gente vai estudar na aula que vem, tá? Por quê? Porque a gente não pode requerer, né, deixar passar o tempo e depois de muito tempo requerer algo em juízo, porque o tempo tem essa característica de sedimentar as coisas, de tentar conferir maior tranquilidade em razão da passagem do tempo, para que os conflitos sociais não sejam evocados a todo momento. Mas é algo que a gente vai estudar na próxima aula, tá? O que eu quero só já fazer a relação para que quando vocês ouvirem falar, isso possa fazer mais sentido. Qual seja? Que a nulidade absoluta ela é imprescritível, ela pode ser alegada a qualquer momento. Ela não está sujeita a nenhum prazo para a sua alegação, é isso que eu quero dizer. Ela é insanável, ela não pode ser convalidada, ela não pode ser confirmada e ela não está sujeita a nenhum prazo para que ela seja levada a juízo numa ação de declaração de nulidade, ou seja, que ela possa ser levada a juízo com uma ação para desfazer o ato que foi feito eivado de nulidade. Isso significa que os efeitos da invalidade, eles vão ser ex tunc, ou seja, eles vão retroagir. Essa é uma expressão, depois eu vou passar um videozinho da AGU ali para vocês, que acho que explica um pouquinho legal essas expressões. Para quem ainda nunca ouviu, é uma expressão, pessoal, que não é própria da nossa disciplina aqui, do que eu estou estudando, do que eu estou aqui conversando, tá? Essa é uma expressão bastante utilizada em direito, a expressão ex tunc e ex nunc, tá? Isso vai querer dizer efeitos retroativos e efeitos dali em diante. Então, por exemplo, a gente estudou que uma lei revoga outra lei. Quando eu tenho a hipótese de revogação, vamos supor que o Código Civil de 2002 revogou o Código Civil de 1916, com efeitos ex nunc, dali em diante. Ele não revogou com os efeitos ex tunc, ou seja, tudo que foi feito antes, quando o Código Civil de 16 estava em vigor, são válidos. Agora, eu posso ter, no plano da validade, algo que seja invalidado com efeito retroativo, que normalmente é, né? Então, vai fulminar tudo o que aconteceu anteriormente, que foi declarado inválido, ou eu posso ter uma declaração de invalidade com efeitos dali para diante, tá? Dali para frente. Então, é possível que também isso ocorra. Na nulidade absoluta, ou seja, no grau mais grave de nulidade, os efeitos são sempre ex tunc, ou seja, vão retroagir lá na data em que o negócio jurídico foi realizado, tá? Já na nulidade relativa, que nós vamos estudar, os efeitos são ex nunc. Aí os alunos faziam um macete lá de prova, dizendo assim, ex tunc é na testa, ou seja, quando tem uma coisa na testa, vai retroagir assim, ó. Então, vai para trás. Os efeitos são lá retroativos. E ex nunc na nuca. Então, os efeitos vão dali para diante. No macete aí de prova, de concurso público, de cursinho, tá? Então, pode ser
feita numa ação declaratória específica para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico, ou pode ser também incidentalmente. O que é incidentalmente? Dentro de um curso, de um processo que não tinha nada a ver com a história, e o juiz vai lá e olha e vê que tem uma causa de simulação, ou uma causa feita por um menor absolutamente incapaz, ou cujo objeto não era lícito, enfim. Ele vai olhar e vai ver assim, não, isso aqui, esse negócio jurídico é nulo, eu posso declarar de pronto, mesmo que ninguém tenha alegado e mesmo que não tenha um processo próprio para isso. Tá? Como eu tinha falado antes, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo. O que ele quer dizer com isso? Opa, não é possível confirmar, convalidar, ratificar o negócio jurídico nulo. Aconteceu um negócio jurídico e não tem mais jeito, tá? Aconteceu um negócio jurídico nulo, com alguma causa de nulidade, nós vamos ter que refazer o negócio jurídico, que ele não pode mais ser convalidado e nem convalesce pelo decurso do tempo, ou seja, é aquele efeito que nós vimos da imprescritibilidade, ou seja, pode ser alegado a qualquer momento, mesmo que tenha ocorrido há muito tempo atrás. Existe uma exceção para esse dispositivo, que é o previsto aqui no artigo 170, chamado da conversão do negócio jurídico, que é apenas para a forma, tá? Então, é quando é possível que as partes façam um negócio jurídico apenas na forma, tá, gente? Com uma forma errada, ou seja, não com a forma prescrita em lei, mas que é possível que aquele negócio jurídico seja transformado para outro que não era requisito uma forma determinada em lei. Então, vamos para o exemplo para que fique mais fácil. Então, é possível, vamos supor, se eu tenho a compra e venda de um imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, a forma prescrita, a forma determinada é por instrumento público, ou seja, por escritura pública. Se não for obedecida essa forma, a gente viu que é causa de nulidade. Mas aqui existe uma exceção que é possível eu converter esse negócio jurídico de compra e venda num negócio jurídico de promessa de compra e venda, ou seja, um contrato preliminar de compra e venda cuja forma poderia ser uma forma particular e não uma forma por escritura pública. Então, eu vou transformar aquele negócio jurídico, que não vai ser de compra e venda, mas uma promessa de compra e venda, para que depois as partes possam fazer o contrato de compra e venda realmente. Então, às vezes, por quê? Porque as partes às vezes não sabem que não poderia fazer daquela forma e fazem algo para já garantir algum direito e algum dever. Então, o código vai dizer assim, olha, a gente vai preservar essa vontade das partes, mas não vai poder ser o negócio jurídico que a forma está determinada pela lei. Mas se tiver, isso aqui, muitos autores vão dizer que ele é válido apenas para a promessa de compra e venda, tá, gente? Mas se tiver um negócio jurídico cuja forma não seja determinada pela lei e que eu possa ainda transformar esse negócio jurídico, é possível e nós teríamos a conversão do negócio jurídico nulo para um negócio jurídico válido, mudando a própria essência do negócio jurídico, porque em vez de ser a compra e venda, vai ser uma promessa de compra e venda. O que é a promessa de compra e venda? É algo preliminar ao contrato de compra e venda. Então, é muito comum também na sociedade que as pessoas façam promessas de compra e venda antes da compra e venda, porque como a compra e venda ela precisa ser formalizada num tabelionato, até que se reúna todos os papéis, até marcar o dia para ir no tabelionato, precisa pagar o imposto, precisa das certidões negativas, tudo isso, as partes querem uma garantia, né? De que, opa, tu não vai vender para outro, eu não vou vender, eu vou comprar de ti também, a outro, quem vai vender quer uma garantia nesse sentido, então vamos fazer uma promessa, eu já dou um sinal e está garantido o negócio jurídico e a gente depois combina de lá fazer a escritura pública.
Tá? Ali eu não é um contrato de compra e venda. Embora muita gente fala, né, no senso comum, dizendo, eu fiz um contrato de compra e venda, ali é um contrato preliminar. Tá? Então, se as partes chamarem de compra e venda, a lei diz assim, olha, nós vamos dizer o que efetivamente é isso aí é uma promessa de compra e venda, porque a compra e venda é só lá no cartório por escritura pública. Tá? É só aqui esse dispositivo serve para isso especificamente. Via de regra, pessoal, o negócio nulo não produz efeito, como a gente viu. Então, não convalesce no tempo, não produz efeito. Mas o código e a doutrina têm cada vez mais reconhecido que, em consideração à boa-fé, a aparência pode produzir efeitos. E o próprio código, tá, gente? Não, ele mesmo regulamenta alguns efeitos de negócios jurídicos nulo. Por exemplo, lá no casamento que eu falei para vocês, quem não pode casar, quem já é casado. Mas pode ser que nessa situação, uma das partes não saiba que o outro é casado. Ela tá de boa fé. Ela perguntou lá pro sujeito, é casado? Não sou casado. Nem não. Fui casada há muito tempo, mas já me divorciei, não sou mais casada. Se ele não fez o divórcio, ele ainda é casado. E eles vão lá e casam os dois. Esse casamento é nulo. Por quê? Porque foi feito com alguém que já é casado. Mas vocês vão estudar lá em casamento que se essa uma das partes tá de boa fé, esse casamento chama casamento putativo. Olha o nome. Não é dos melhores, mas eu estou trazendo aqui para vocês. Depois vocês vão lembrar lá em direito de família. É aquele casamento realizado por quem está de boa fé. E o código vai preservar alguns efeitos desse casamento. Como, por exemplo, a possibilidade de requerer pensão, a possibilidade de ter efeitos patrimoniais, enfim, vai proteger essa pessoa que estava de boa fé. Assim como, por exemplo, um contrato de compra e venda pode ser nulo, mas valer para caracterizar uma posse de boa fé, que a gente vai estudar lá em Direitos Reais, o Davi já estudou, tá? Então, pode ser um justo título que leve à crença do sujeito de que ele tinha efetivamente adquirido uma propriedade quando o título não era válido, tá? Mas vai caracterizar a posse de boa-fé dele. Então, é possível proteger a boa-fé de um dos contratantes. Claro que sempre no caso concreto, verificando a aparência, verificando se o sujeito realmente está de boa-fé, se não está, é uma exceção da ideia de que o negócio jurídico nulo nunca produz efeitos. Então, a doutrina tem amenizado essa afirmação de certa medida. Para fins didáticos, para fins do que nós estamos estudando aqui na nossa disciplina, tenham em mente que essa é uma afirmação que é sempre recorrente em provas de concurso, em provas aí objetivas. O nulo não produz efeito. Ok, válido. Agora também é possível que vocês tenham um temperamento dessa afirmação nos casos concretos em relação à proteção do terceiro de boa-fé. Por outro lado, pessoal, nós temos então um grau de invalidade mais forte, que é a nulidade absoluta, que é a nulidade, ou seja, que vai ter uma característica mais grave, e nós temos grau de ofensa menor, de invalidade menor, e que vai ser chamado pelo ordenamento jurídico de anulabilidade ou nulidade relativa. Então, quando que aparece isso e quais são as características dessa anulabilidade? Depois eu vou retomar, tá, com um quadro explicativo melhor nesse sentido. É previsto lá no artigo 171 as causas de anulabilidade, fora quando a própria lei determina. Então, é possível também, por exemplo, lá na compra e venda, que ela fala, é anulável a venda de ascendente para descendente. Então, ela vai dizer anulável lá naquela hipótese, tá? Mas aqui ele tem uma regra geral de anulabilidade. Quais são elas? Quando praticado por agente relativamente incapaz. Vejam só, o agente relativamente incapaz. Por quê? Como eu falei antes,
a proteção aqui é menor do que a proteção para o absolutamente incapaz. Por quê? Porque a lei considera a ofensa menos grave. E ainda por vício resultante de defeito do negócio jurídico, que nós já estudamos. Então, em razão disso, é causa de anulabilidade do negócio jurídico. Nessa hipótese, pessoal, esse ato vai poder ser confirmado, ser ratificado, ser convalidado nesse sentido. Então, lembra lá que a gente falou no erro, quando a gente falou do erro? Eu comprei enganado o que eu não queria. Eu queria, na verdade, comprar, sei lá, ou eu achei que era uma substância e era outra. Eu posso ratificar o meu erro. Tá bem, eu achei que era uma coisa, mas era outra, mas ok. Sei lá, vou aceitar. Então, vou ratificar, vou ficar com isso mesmo. Então, eu posso ratificar e confirmar o erro que eu tive nesse sentido. Então, é possível que as partes ajam dessa forma. Tá? A ação proposta aqui é uma ação anulatória, diferente de declaração de nulidade, tá? O nome da ação, se a gente quiser nominá-la, vai ser ação anulatória. Então, vai requerer a anulabilidade do ato. No caso da anulabilidade, o artigo 177 diz que os efeitos não são retroativos, mas eles são a partir da sentença. Ou seja, depois que o juiz declara essa anulabilidade, é que vai valer os efeitos. Tá? Também vai dizer que o juiz não pode pronunciar de ofício. Então, vamos supor que o juiz esteja lá verificando um caso que nem era o caso, o contrato de compra e venda de um sujeito com 17 anos de idade. Ele diz assim, meu Deus, esse contrato foi feito sem a presença do assistente, no caso dos pais. É inválido esse contrato, mas eu não posso declarar, porque é uma anulabilidade, o juiz não pode declarar de ofício. Só os interessados podem alegar. Quem são os interessados? É quem está sendo protegido pela norma. Então, esse relativamente incapaz, ou alguém, por exemplo, que agiu em erro, que tem interesse de desfazer o negócio jurídico, tá? Então, só esses vão poder alegar, salvo em caso de solidariedade e indivisibilidade, que são termos que vocês vão estudar lá em Direito das Obrigações, tá? Então, solidariedade diz respeito a quando eu tenho em conjunto duas pessoas que são responsáveis, tá? Por uma dívida ou um crédito. Então, vocês vão estudar, por exemplo, o marido e a mulher são solidários, porque eles, solidariedade no sentido de que se obrigam conjuntamente. Mas é um termo que vocês vão estudar lá em Direito das Obrigações, vai fazer mais sentido. Ou quando for indivisível o objeto do negócio jurídico. Claro, porque se eu anular e o negócio jurídico era indivisível, vai claro, beneficiar o outro que não poderia ser anulado. Por exemplo, tá, gente? Vamos supor que um menor de 16 anos, um menor com 16 anos, desculpem, compra um cavalo com um maior. Ele e um amigo comprem um cavalo. O cavalo é indivisível. Então, se for anulável e o menor de 16 anos requerer a nulidade desse ato, vai abranger o sujeito que era maior, que em princípio não seria eivado de invalidade o negócio jurídico para ele, mas vai ser alcançado porque era indivisível o objeto do negócio jurídico, já que o cavalo não podia ser dividido ao meio, metade, para cada um, no sentido físico mesmo do termo. Então, aqui é algo mais nesse sentido que o artigo 177 coloca, tá? Então, o que é importante nós acentuarmos nesse dispositivo? Que a anulabilidade é um grau menos severo, então, por conta disso, os efeitos eles vão ser dali em diante, não vão ser retroativos. Só os interessados podem alegar, o Ministério Público não pode alegar e nem o juiz pode reconhecer de ofício. Só quem é protegido pela norma pode alegar a anulabilidade. Então, ela vai ter efeitos ex nunc. É aquilo que a gente falou, dali em diante, os efeitos do negócio jurídico vão ser dados. Então, as partes
dali em diante, nós temos o reconhecimento dos efeitos jurídicos. Aí depois nós temos o artigo 182, que vai dizer o seguinte: anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado que deles se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com equivalente. Evidentemente, pessoal, esse dispositivo vale para as hipóteses em que há o desfazimento do negócio jurídico, em que, como nós vamos desfazer o negócio jurídico, nós temos que restituir. Então, ele vai valer para as hipóteses de nulidade e anulabilidade, tá? Ou seja, anulado no sentido de invalidado o negócio jurídico, as partes vão restituir. O que isso quer dizer? Bom, se eu invalidei um negócio jurídico de compra e venda, eu vou devolver o bem e vou receber de volta o dinheiro. Ponto assim. Ah, mas e se não for possível? O que ele quer dizer com isso? Vamos supor que eu tenha dado dinheiro lá para minha filha de 10 anos de idade comprar pão de queijo no lanche, tá? Ela foi lá e comprou um sorvete. Não era para ela comer doce. Eu não autorizei ela a comer doce. Então, eu disse, esse negócio jurídico não foi feito com a minha autorização. Ele pode ser invalidado. Só que aqui não é possível restituir. O sorvete já foi, né, gente? Foi consumido. O bem era um bem consumível, não era possível. Então, nesse caso, mesmo que eu quisesse desfazer um negócio jurídico, eu não teria como devolver o sorvete. Eu teria que devolver um dinheiro ou equivalente ao sorvete, que no final das contas ia dar o dinheiro pelo dinheiro. Né, gente? É isso que o código está dizendo. Então, quando não deve, em alguns momentos, não é possível restituir, porque foi consumido a coisa, ou ainda, vamos supor que fosse a compra de uma bicicleta e a bicicleta teve lá foi a compra de uma bicicleta por absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, eu vou devolver, mas furou o pneu da bicicleta. Bom, eu vou devolver a bicicleta e vou ter que arrumar o pneu, tá? Então, não é possível restituir do jeito que estava, mas eu tenho que indenizar o pneu que foi furado nesse sentido. Então, o que está colocando a lei é que quando eu declaro nulo o negócio jurídico, eu tenho que restituir, evidentemente, as partes no estado anterior. Ainda, pessoal, isso eu já coloquei para vocês, né? Se o negócio é anulável, ele pode ser confirmado, tá? Ele pode ser convalidado, ele pode ser ratificado nesse sentido, tá? Ele pode ser ratificado de forma expressa. Então vamos fazer uma ratificação aqui, né, por escrito para confirmar o que foi feito, ou a gente pode fazer de forma tácita, vamos pagar o valor. Vamos supor eu tenha lá um negócio jurídico realizado por um menor relativamente incapaz que comprou a bicicleta, ia pagar em 3 vezes. Os pais vão lá e confirmam o pagamento, vão lá pagando, seguem pagando as mensalidades da bicicleta. Então, eles estão ratificando de forma tácita. Agora, pode ser que o cara tenha lá, faz uma declaração dizendo que tu reconhece o ato, então, portanto, tu vai ratificar de forma expressa. Então, ele pode ser ratificado de ambas as formas. Mas nós temos aqui uma conservação, a ideia de conservar os negócios jurídicos, tá? O princípio da conservação, ou seja, nós vamos tentar salvar os negócios jurídicos. Por quê? Porque o vício é menos grave, o código entende que não é um vício tão grave que nem o vício da nulidade. Então, nessas hipóteses, o código vai tentar salvar o negócio jurídico. Certo? Bom, depois nós temos, pessoal, a partir ali do artigo 180, algumas disposições especiais a respeito do tema. Então, vamos estudá-las agora. O que diz o artigo 180? Tá. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. O que ele está dizendo esse dispositivo? Nós temos os vícios de invalidade para proteção do incapaz.
Então, quando a gente diz que a incapacidade, ela não permite que o sujeito possa realizar negócios por si só na sociedade, o código reconhece que essas pessoas têm uma vulnerabilidade maior, ou seja, elas não têm um discernimento, uma maturidade própria para que elas possam realizar negócios jurídicos. Então, o código diz que elas são incapazes, necessitando, portanto, ser representada no caso dos absolutamente incapazes ou serem assistidas nos casos dos relativamente incapazes. E no caso dos relativamente incapazes, cuja idade é entre 16 e 18 anos, o código vai dizer o seguinte: olha, é uma hipótese de anulabilidade, de menor grau. Por quê? Porque esse sujeito ele tem uma maturidade maior para a realização do negócio jurídico em comparação com o sujeito que tem menos de 16 anos. Então, mas eu ainda não entendo que ele tem uma maturidade total. Então, eu vou dar uma proteção para ele, que é essa proteção da incapacidade relativa. Agora, se ele mesmo age com dolo, o que é agir com dolo, gente? Perto do que nós estudamos ali nos defeitos. Age maliciosamente, age de má fé e oculta a idade dele, então eu não vou, o código diz assim, eu não vou dar proteção para ele. Eu não vou protegê-lo. Então, veja, se ele chega para comprar a bicicleta que eu falei, uma moto, por exemplo, bicicleta, e diz, eu sou maior de idade, eu não tenho 16 anos, eu tenho 18. Ele está mentindo, ele está agindo com dolo. Então, depois a lei diz assim, depois eu não vou te proteger. Por quê? Porque tu agiu em desconformidade com a lei. Então, eu vou proteger o terceiro que estava de boa fé, que te vendeu achando que tu era maior de idade. Então, é isso que diz o artigo 180. Se o menor, entre 16 e 18 anos, ele age dolosamente, o código não vai proteger ele. Ele vai proteger o outro com o contratante que estava de boa fé. Agora, é claro, vai ter que ser analisado no caso concreto. Se de fato, quais foram as circunstâncias dessa declaração, se efetivamente era convincente ou não. Então, é isso que dispõe o artigo 180. A proteção da incapacidade, que vai evar o ato de nulidade relativa, no caso, ela é para proteger o sujeito. Se ele age de forma dolosa, a lei não vai protegê-lo. É isso que dispõe o artigo 180. Depois, o artigo 181 também vai no sentido de proteger a boa-fé. Vejam só, ninguém pode reclamar, tá? Ninguém pode reclamar, deixa eu tirar aqui o vídeo, o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. O que essa lei dispõe também? Se eu faço um negócio com um incapaz, eu não posso depois dizer, mas olha só, eu paguei para ele. Então, eu não quero restituir, porque eu paguei para ele. Não, porque tu agiu em desconformidade com a lei e não pode reclamar do negócio jurídico que tu fez nulo, a não ser que ele comprove que reverteu em proveito do incapaz. Por exemplo, naquele caso que eu falei do pão de queijo. Eu quero restituir o valor do pão de queijo que a minha filha de 10 anos comprou. Ele vai dizer assim, mas a tua filha comeu o pão de queijo, né? Comeu, usou, sei lá, fez o que. Então, foi em proveito dela. Então, nesse caso, não tenho que restituir. Além do que, somente pode alegar o caso a que a proteção incapaz cabe a ele pedir a anulação do negócio, porque é ele que está sendo protegido pela norma. Então, vejam, o que ele está dizendo aqui? Se o negócio jurídico for desfeito, a pessoa não pode reclamar em razão de ter sido feito um negócio jurídico nulo. Mas eu vou ter prejuízo porque
Eu deixei de vender para outra pessoa porque eu vendi para esse incapaz. Bom, paciência. Paciência vai desfazer o negócio jurídico porque esse negócio jurídico foi nulo. A lei, assim, não quer que tenha efeito esse negócio jurídico. E por fim, pessoal, o 183, que vai dizer a invalidade do instrumento não induza do negócio jurídico sempre que esse puder provar-se por outro meio. O que esse aqui, artigo 183, dispõe também? Que muitas vezes eu tenho... O que é um instrumento? Novamente, né, gente? Um instrumento é aquilo que está escrito, algo que vai instrumentalizar, que vai ter a forma do negócio jurídico. Mas o negócio jurídico, ele pode ser um negócio jurídico apenas com a manifestação de vontade. Então, por exemplo, se eu empresto um dinheiro para um amigo, vamos supor lá, emprestei R$ 1.000 para ele, tá? Qual é o negócio? A gente fez um negócio jurídico? Sim, a gente fez um contrato. Um contrato oral, verbal. Ou qual é o contrato? Contrato de empréstimo, que no caso aqui a gente dá o nome de mútuo, tá? Vocês vão aprender lá em direito dos contratos. Então, nós temos um contrato de mútuo em que eu emprestei 1.000 e ele deve me devolver 1.000, numa data que a gente combinou, tá? Aí vamos supor que eu fiz esse negócio jurídico e depois eu digo assim, ô fulaninho, vamos escrever esse contrato que a gente fez. Quando a gente escreve, a gente está instrumentalizando ele, tá? Ele estava oral e a gente vai botar num instrumento escrito. E vamos supor que aqui nós tenhamos feito algo inválido, tá? De alguma forma, nós tenhamos colocado dispositivos, eu coloquei o nome dele errado, falei de outra pessoa que não ele, enfim, tá? Algo que poderia denotar a invalidade desse instrumento. O que o artigo 183 vai dizer? Que o negócio jurídico de mútuo, ele vai existir independentemente daquilo que está escrito está eivado de nulidade, se o negócio jurídico que existiu de fato não ter nenhuma nulidade nesse sentido na manifestação de vontade. Então, vamos supor que vocês tenham contratado lá com a IMED um negócio jurídico de prestação de serviços educacionais. E vocês estão assistindo as aulas, pagando direitinho as prestações, só que vão descobrir lá que vocês assinaram o negócio jurídico de outra pessoa, o nome saiu errado, e, portanto, o escrito não correspondia o de vocês, correspondia ao de uma outra pessoa, tá? Saiu os boletos, nome de outra pessoa, vocês também não viram, então isso tem que invalidar, mas não vai invalidar não vai invalidar o negócio jurídico em si, é isso que o artigo 183 está dizendo. Vai invalidar aquele instrumento, aquele escrito que não corresponde à realidade. Por quê? Porque o negócio pode se provar por outro meio. Tem lá, olha, os atendentes viram, vocês foram lá, requereram o serviço educacional, estão pagando direitinho, está entrando na conta da IMED, então o fato de estar errado lá o contrato em si não vai invalidar todo o negócio jurídico se ele de fato existiu. Então, é nesse sentido que o artigo 183 dispõe. Outro exemplo aqui, a invalidade da escritura de mútuo de pequeno valor não invalida o negócio, é o que eu falei. Então, mútuo, por exemplo, de R$ 1.000, etc., que a gente não tenha feito um contrato escrito, não vai invalidar o negócio em si. Tá? Ou ainda, pessoal, vamos supor que será diferente se fosse necessário, por exemplo, que esse mútuo fosse por escritura pública, tá? Então, aí é diferente. Por quê? Porque a lei determinava uma forma específica. Aí a invalidade da forma vai eivar de invalidade o próprio negócio jurídico, porque a lei determinava uma forma prescrita, determinada pela lei, como, por exemplo, o contrato de mútuo com garantia hipotecária, quando um bem é destinado para garantia desse contrato, algo que a gente vai estudar lá em direitos reais. Aí a lei diz, olha, tem que ser por escritura pública. E aí já deu, né? Se não foi feito por escritura pública, não tem como ter validade o negócio jurídico, porque a forma é da substância do ato, ela é uma determinação da lei.
Agora, se não tinha forma específica em lei e a gente fez uma forma e essa forma teve algum erro em si, isso não vai invalidar o ato, porque esse ato não era necessário que fosse feito por uma forma escrita ou não era da substância do ato nesse sentido. E ainda no mesmo interim, o artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio não prejudicar a parte válida. O que ele quer dizer? Que dentro de um negócio jurídico, por exemplo, de um contrato, eu posso ter uma parte que seja válida e uma parte que seja inválida do negócio jurídico. Então, nessa parte que é inválida, eu vou destacar e vou preservar a parte que seja válida. Então, o que ele está dizendo no artigo 184? Se for possível separar dentro do mesmo contrato uma parte que é válida e outra parte que não é válida, então eu vou ali poder resguardar o negócio jurídico nessa parte válida. Então, vamos supor que alguém compre, sei lá, uma compra e venda, em que nessa compra e venda vão ser entregue 2 carros, tá? Para fazer frente ao negócio. E eu combino de entregar um carro e combino de entregar outro carro, mas eu não sou dona daquele outro carro. Então, essa outra parte vai ser inválida, porque eu não podia dispor do outro carro que eu não sou dona. Está em nome de outra pessoa. Então, essa segunda parte vai ser considerada inválida. E a outra parte, a primeira parte do primeiro carro, que estava no meu nome, tudo certinho, vai ser considerada válida. Bem simples. E ele vai dizer ainda que a invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas essa não induz da obrigação principal. Também um conceito que vocês vão estudar lá em direito das obrigações, tá? O que é obrigação principal, o que é obrigação acessória? Um pouquinho a gente já viu lá em bens. Tem o bem principal e o bem acessório, que segue o bem principal. E o que ele está dizendo aqui? Se tem uma obrigação que é principal e ela for eivada de nulidade, evidentemente que a acessória vai ser eivada de nulidade também. Por exemplo, eu digo respeito ao pagamento de 100 mil reais com uma multa de 10 mil reais pelo atraso. Se o pagamento de 100 mil reais não existir, óbvio que não vai existir a multa pelo atraso, porque a multa depende de existir o pagamento, ela é acessória em relação ao pagamento principal. Agora, se a multa foi considerada abusiva, isso não vai invalidar o pagamento principal, o juiz pode, inclusive, reduzir a multa para patamar mais baixo. Então, o que ele está dizendo? Olha, que se a obrigação ela for acessória, ou seja, se for referente, por exemplo, a uma multa, ela vai poder não invalidar a obrigação principal, porque ela é menor no sentido secundário em relação à obrigação principal primária. É isso que dispõe o artigo 184, tá? Então, eu tenho como exemplo aqui no nosso material um testamento que dispõe sobre bens e reconhece um filho. Bom, vejam que no mesmo negócio jurídico, que é o testamento, eu tenho a disposição sobre bens e também o reconhecimento de filho. Mas vamos supor que essa disposição sobre bens, ela é considerada invalidada, porque, sei lá, não respeitou o direito de meação da esposa, ou lá que tinha herdeiros necessários, enfim, por N motivos que vocês vão estudar lá em direito sucessório. Mas a parte que diz respeito ao reconhecimento do filho pode ser considerada válida, e será. Não vai invalidar todo o testamento. Tá? A invalidade, por exemplo, que é dada em relação a uma hipoteca, que precisa da autorização, aqui está outorga shoria, significa autorização da mulher, da esposa, tá, gente? Porque sempre que alguém vai garantir um bem numa dívida, que é a hipoteca, um bem imóvel, precisa da autorização da esposa ou do marido. Então, que a gente dá o nome no ordenamento jurídico de outorga shoria. Ela precisa dessa formalidade, sob pena de invalidade.
mas é possível que a confissão da dívida seja aproveitado em razão de que dentro desse instrumento existe uma confissão de dívida e a garantia dessa dívida por hipoteca. Essa hipoteca não pode ser reconhecida porque não tinha outorga uxória, mas a confissão da dívida pode ser reconhecida sim, porque não precisava de autorização da mulher nesse sentido. Então, é isso que diz respeito ao artigo 184. E aí, pessoal, nós chegamos vou fazer uma retomada do que nós vimos com um quadro explicativo da diferença entre nulidade e anulabilidade, ou negócio jurídico nulo e negócio jurídico anulável, ou nulidade absoluta e nulidade relativa. Tá? Então, o que a gente pode verificar até aqui do que a gente estudou? Que nós estamos falando de graus de invalidade. Então, nós estamos naquela escadinha da invalidade. E a lei distingue a invalidade em 2 graus, um mais grave, e que ela diz que ela está aqui protegendo a ordem pública, e outro menos grave, que ela diz que está protegendo a ordem privada. Então, num primeiro caso, nós vamos ter hipóteses em que, evidentemente, a consequência do reconhecimento do negócio jurídico nulo vai ter efeitos mais graves no ordenamento jurídico do que a consequência do reconhecimento de um negócio jurídico anulável, ok? E vamos verificar quando que, ali, a partir do artigo 166, de que forma isso é tratado pelo Código. Então, nós temos a hipótese referendada pelo Código, lá no artigo 166, de que há causas de nulidade quando um negócio for celebrado por um absolutamente incapaz. Já nós temos a hipótese de negócios anuláveis quando for celebrado por um relativamente incapaz. Nós temos a hipótese de nulidade quando se referir a objeto ilícito, impossível, indeterminável ou determinável, quando o motivo for ilícito, quando não houver respeito à forma ou alguma solenidade impositiva pela lei, quando o objetivo do negócio jurídico for fraudar a lei imperativa, e lei imperativa é a lei disposta no ordenamento jurídico e obrigatória de ser cumprida, tá, gente? Ou quando a lei prevê causas de nulidade no curso de leis específicas, de artigos, dispositivos, ou proibir o ato. Tá? Ainda, vai ser considerado o negócio jurídico nulo o negócio jurídico simulado, as hipóteses que nós vimos de simulação. Assim como a coação física. O que é coação física? É quando há a força bruta, tá? Por isso que chama-se de divisa absoluta, porque a pessoa não tem nem chance de se debater, ela está sendo ali, alguém vai e pega a mão dela e assina por ela, então não tem nem vontade nessa hipótese, o código diz que é o caso de nulidade absoluta. Mas ainda, vai ser um negócio jurídico anulável quando houver o defeito do negócio jurídico que nós estudamos, que é o erro, o dolo, a coação, por isso moral ou psicológico, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Então, vão ser hipóteses que o próprio código diz menos grave e, portanto, vai prever a anulabilidade. Nesse caso, então, mais grave, nulidade absoluta ou nulidade relativa, nós temos na primeira hipótese aqui uma ação declaratória de nulidade, em que nós temos a hipótese de imprescritibilidade, ou seja, essa ação não está sujeita a nenhum prazo. Ela pode ser requerida a qualquer momento, tá? Então, pode ser proposta uma ação nesse sentido para desfazer o negócio jurídico a qualquer momento, tá? Não pode ser sanada nem pelo juiz, tá? A única hipótese de exceção é a conversão do negócio jurídico, que é aquela hipótese da forma que nós vimos,
Então, eles fazem uma forma diferente da determinada pela lei, mas é possível reconhecer um outro negócio jurídico similar, cuja forma não era aquela determinada pela lei, tá? Isso é uma única exceção, porque ela não pode ser sanada. Na nulidade absoluta, o Ministério Público pode requerer a ação de nulidade. E o juiz também pode reconhecer de ofício, pode agir independentemente do requerimento das partes. A sentença, ou seja, o resultado da ação vai ter efeitos retroativos e contra todos. Por isso que se usa essa expressão erga omnes, que significa contra todos, tá? Já na sentença, na nulidade relativa, a sentença vai ter efeito apenas entre as partes e não retroativos, tá? Ex nunc. Embora, pessoal, tá? Como eu falei, existe uma tendência, uma crítica a essa questão dos efeitos, quanto a reconhecer também na anulabilidade efeitos retroativos, tá? Então, uma crítica aqui, esses efeitos ex nunc, mais para fins aqui de colocação dentro do nosso esquema didático. Embora num estudo mais aprofundado, se vocês tiverem interesse, por exemplo, fazer um TCC, vocês vão ver que existem muitas críticas a essa consideração de efeitos ex nunc, porque uma vez desfeito o ato, por natureza, vai se restituir às partes, e, portanto, isso seria um efeito retroativo, tá? Mas aqui, para efeitos didáticos, nós podemos dizer que são efeitos dali em diante. Na nulidade relativa, o Ministério Público não pode intervir. Ele não pode requerer o desfazimento do ato e nem o juiz pode agir de ofício. E é possível que o ato seja confirmado, convalidado, ou seja, ratificado pelas partes. Dúvida, gente, até aqui? Tranquilo. Então, vamos ver o nosso material complementar aqui no AVA. Então, nós temos aqui como material complementar, tá, gente? Um outro infográfico, aquele ali que eu coloquei no material de vocês do PowerPoint, ele foi retirado do livro do Flávio Tartucci. Então, o livro do Flávio Tartucci que faz essa diferença, fez essa tabela entre atos nulos e anuláveis, tá? Isso aparece em vários cursos de direito civil, vocês vão ver essa tabelinha. Aqui tem um outro infográfico, tá? Gente, também para facilitar o estudo, entre a diferença entre nulo e anulável, tá? Então, aqui tem várias classificações do que nós vimos até aqui. Um outro ponto em relação aos atos anuláveis, que nós vamos estudar na próxima aula, diz respeito aos prazos para requerer a invalidade, que estão sujeitos à decadência, que é um instituto que nós vamos ver na próxima aula, a diferença entre prescrição e decadência. Para efeitos do que nós estamos estudando aqui e agora, quero que vocês saibam que existe um prazo para que o sujeito possa requerer essa declaração de anulabilidade. Se ele não faz isso, o negócio jurídico vai convalescer no tempo. O que isso significa? Que ele vai, então, não poder mais ser desfeito em razão daquele vício. Tá? Então, nós temos um infográfico nesse sentido aqui. Depois nós temos um desafio, tá? Enfim, um caso prático para nós pensarmos juntos. Os negócios jurídicos têm seus elementos distribuídos na escada pontiana, aquilo que nós vimos. Os planos de existência, validade e eficácia. Samuel, com 17 anos, comprou sem o acompanhamento dos pais uma moto na empresa HR Motocicletas. A empresa tinha ciência da idade de Samuel quando realizou a venda. Samuel escondeu a moto dos seus pais e eles só souberam do negócio jurídico realizado quando a empresa HR Motocicletas
ajuizou a ação de cobrança das parcelas não pagas por Samuel. Inconformado, o pai de Samuel contestou a ação, alegando falha em um dos planos constantes da escada pontiana. Os pais de Samuel, então, buscam seu serviço, trazendo os seguintes questionamentos. Qual plano da escada pontiana apresenta falha? Qual elemento desse plano não foi cumprido? A falha apresentada é causa de nulidade ou anulabilidade? A falha poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz? A falha poderia ser ratificada ou convalidada com o tempo? E qual o prazo decadencial para requerer em juízo? O desfazimento do negócio jurídico. E aí, gente? Vamos fazer juntos? Letra A. Onde que está o problema? Na existência, na validade ou na eficácia? Hein, pessoal? Validade. Na validade. Validade. Isso. E é causa de nulidade ou anulabilidade? Anulabilidade. Anulabilidade. Pode ser reconhecida de ofício pelo juiz? Pode. Pode? Bah, essa pergunta retórica aí. Ah, não, só pode quando é para Nulidade. nulidades. Isso. Aí pode ser ratificada, convalidada no tempo? Sim. Sim. E o prazo decadencial a gente vai estudar na próxima aula, tá? Que é o prazo para entrar em juízo para requerer o reconhecimento da anulabilidade, que é de 4 anos, tá? Conforme está previsto lá no artigo 178 do Código Civil, tá? Então, que é o prazo para propor essa ação, já que é uma causa de anulabilidade, está sujeita a um prazo para entrar em juízo sob pena de ser convalidado pelo tempo, tá? Vejam, bem simples, né? Depois tem outra aqui, também bem simplesinho. João e Marcos firmam um negócio jurídico composto por duas partes independentes. A primeira consistiu um contrato de compra e venda de um carro por R$ 10.000. Já a segunda, um contrato de prestação de serviço de jardinagem no valor de R$ 3.000. Dias depois, Marcos descobriu que o motor do carro tinha uma série de problemas, inclusive colhendo provas que mostravam de modo incontestável que João estava ciente e ocultou de modo doloso tal fato no momento da concretização do negócio. Com base no exposto, respondo. Tomando como referência a distinção entre nulidade parcial e total, analise o caso em questão e responda. O negócio jurídico é passivo de anulabilidade total ou parcial? Justifique. O que ele quer dizer? Eles fizeram um negócio jurídico único, com duas partes, independentes. O que ele está dizendo? Que as duas partes são separáveis. Uma é a venda do carro e a outra é o serviço de jardinagem. Na venda do carro, o que aconteceu na venda do carro? Uma causa de anulabilidade. Por quê? Porque foi feito com dolo. João vendeu o carro a Marcos com dolo. Por quê? Porque João, um dolo inclusive omissivo, né? Ele ocultou, omitiu que o carro apresentava problemas. Então, Marcos pode requerer a anulabilidade dessa parte do negócio jurídico em razão do dolo. Mas a parte relacionada aos serviços de jardinagem, não. Então, é uma nulidade parcial, porque parte do negócio jurídico vai ser considerada invalidada e outra parte não vai ser invalidada. Certo, gente? Fácil? Tranquilo, né?
Depois aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo, tá? Que quando diz caso prático, é uma decisão do Tribunal de Justiça, tá? Em que houve aqui, é de consumidor, tá? Mas eu achei interessante fazer referência porque foi um contrato bancário celebrado por um absolutamente incapaz. E aí o banco diz: ah, mas eu não sabia que ele era absolutamente incapaz e eu tive prejuízo. O que que a sentença vai dizer? Se não, quando é um caso de nulidade absoluta, é um caso em que vai ser invalidado o negócio jurídico em razão de ter sido celebrado por absolutamente incapaz. Então, vejam o que eu pretendo com esse caso que está ali no material de vocês: demonstrar na prática, num caso real, retirado de uma decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, um caso em que houve a aplicação desses conceitos que nós estudamos na aula de hoje. O artigo 161, a diferença entre os contratos nulos e anuláveis. Então, um pouquinho dessa prática para que vocês possam ler. Tá? Então, ó, tratando-se de negócio jurídico nulo, revela impertinente a discussão acerca do prejuízo ou não para o incapaz. Então, não teve prejuízo, não interessa, hein? O contrato é nulo e, portanto, vai ter que se desfazer e vai retornar ao estado anterior com efeitos ex tunc. Então, aqui tem um caso para vocês lerem depois com mais calma em casa. Tá Tá bem? cheio de jurisprudência nesse sentido, né, professora? Porque eu fui começar a fazer seu trabalho e achei um monte de jurisprudência nesse sentido com o banco. Ah, que bom, viu? Bastante coisa. Lembrando que o caso que vocês vão fazer lá de defeitos do negócio jurídico é uma causa de anulabilidade, né? Ou vocês podem fazer também, lembrando aqui, né, gente, é para daqui 2 semanas, tá? Então tá aqui, ó, dos defeitos, tá? Lembrando o trabalho, tá aqui. Onde é que tá? Passei, tarefa, tá aqui para ser postado, tá? Vence daqui 2 semanas. Se não quiser pesquisar, pode fazer um relatório desse caso aqui que tá no material já, tá? Que é um caso de erro. Então, lembrando desse caso aqui. Agora eu vou passar, pessoal, um videozinho, aquele do AGU, que só para mostrar a diferença entre ex-tunc e ex-nunc, tá? Embora não seja especificamente sobre o que nós vimos hoje, de nulidade e anulabilidade, mas acho que é interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Ele vai falar sobre constitucionalidade, muitos de vocês já estudaram, e aí vão relembrar esse conceito, que é um conceito bem particular. Você sabe o que significam as expressões ex-tunc e ex-nunc? A AGU explica. No mundo jurídico, é comum a utilização de expressões em latim, como periculum in mora, erga omnes, animus, dentre outras. Ex-tunc e ex-nunc também são exemplos de expressões latinas utilizadas no meio jurídico. Se fôssemos traduzir para o português, ex-tunc seria algo como desde sempre, já ex-nunc seria algo como desde agora. Essas expressões são utilizadas para informar qual será o efeito de um determinado ato no tempo. Esse ato pode ser uma lei, uma decisão judicial ou até mesmo um ato administrativo. Basicamente, será utilizado ex-tunc para dizer que o ato tem efeitos retroativos e ex-nunc para dizer que o ato tem efeitos prospectivos, ou seja, dali por diante. Para facilitar sua compreensão, imagine um processo judicial que teve início para questionar a constitucionalidade de uma determinada lei. Digamos que, nesse caso hipotético, anos depois, o Supremo Tribunal Federal decida que, de fato, aquela lei é inconstitucional. Nesse momento, o STF pode determinar que aquela decisão tem efeito somente daquela data em diante, ou seja, ex-nunc. Mas o STF poderia determinar que os efeitos de sua decisão retroagissem ao dia em que a lei foi editada, ou seja, desde sempre. Nesse caso, ela teria efeitos ex-tunc. Normalmente, a atribuição de efeitos ex-nunc visa garantir a segurança jurídica ou um relevante interesse social, como é o caso do artigo 27 da Lei 9868 de 99. Mas, em alguns casos, a lei fixa ou a doutrina recomenda que os efeitos atribuídos a determinado ato sejam ex-tunc, ou seja, que retroajam desde o início desse ato.
como, por exemplo, a anulação de um contrato administrativo em virtude de um vício de legalidade. Se determinado ato for ex nunc, ele preservará todos os efeitos já produzidos anteriormente. Já se o ato for ex tunc, retirará todos os efeitos produzidos anteriormente. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? #AGU Explica. Ele não é exatamente, mas acho que é interessante porque ele faz essa retomada, embora fale aí de inconstitucionalidade, nada mais é do que uma invalidade, tá? Da norma, porque está em desconformidade com a Constituição, tá? É um exemplo de invalidade fora do negócio jurídico, mas que traz essas expressões que nós estamos estudando. Depois aqui um estudo dirigido, que vocês podem fazer, se quiserem, facultativo, tá? Com base na leitura do caso prático anexo nessa unidade, qual seja esse caso aqui que está aqui colocado para vocês, responda qual a diferença entre nulidade absoluta ou nulidade, simplesmente a anulabilidade e nulidade relativa. Seria possível a convalidação do negócio jurídico firmado pela gente no caso? Então, a ideia aqui é sugerir uma atividade que vocês possam realizar, tá? Quem quiser colocar aqui no fórum, fica à vontade. Quem também quiser fazer, depois pensar em estudar o caso sozinho, também pode fazer. É mais uma orientação nesse sentido para vocês. Tá? E aqui tem o material da aula para isso. Professora, normalmente esses videozinhos da AGU são ótimos, mas hoje o exemplo da testa e da nuca bateram o recorde, são muito melhores do que o videozinho da AGU. Esse não é meu, esse da testa e da nuca. Eu disse os macetes de coisinha de concurso, sabe? Os cursinhos que faziam isso lá no Rio. Eu vou ficar com essa ideia gravada na memória, porque Nunca mais vai esquecer, né? nunca mais. O da AGU hoje vai me confundir, vou ficar com esse. Joia, então. E aí, aqui, pessoal, na aula que vem, nós vamos falar de prescrição e decadência, tá? Não é uma aula muito demorada, tá? Minha ideia é fazer uma aula um pouco mais curta, por quê? Porque tem aqui um material para vocês. Ué, tá aqui, tá aqui. Revisão e exercícios, tá? É um material para vocês de perguntas. Aqui tem perguntas objetivas, o que é erro, o que não é, para vocês estudarem se quiserem. Aqui eu tenho material só sobre concursos públicos atualizado. Eu botei 2020, mas não é 2020, tem alguns mais recentes, tá? Então, tem exercícios para P2 só de concursos públicos e OAB, e aqui com o gabarito desses exercícios para vocês também, se quiserem fazer, se desafiando do que a gente estudou até agora. Depois tem aqui os de prescrição e decadência, e como a gente não estudou, eu fiz um material à par. Então, eu quero já começar a estudar para a prova, então pode fazer esses aqui, os de prescrição e decadência a gente não estudou ainda. E aí, na próxima aula, que vai ser nosso último encontro antes da P2, então o que vai ser? Nós vamos trabalhar o tema da prescrição e decadência, e no outro momento da aula, nós vamos revisar esses exercícios. Então, eu quero, se possível, que vocês façam esses exercícios e aí tragam as dúvidas, porque a gente não vai poder fazer essa revisão no sentido de ter uma aula só para resolver os exercícios. Mas a ideia é que vocês possam fazer em casa, olha, isso aqui eu não entendi, eu gostaria de fazer em aula esse ou outro, então nós temos esse momento antes da prova para fazer juntos algum desses exercícios que não ficou muito claro. Diga, Davi. Prof, tu disse ali que o trabalho da aula ali do defeito do negócio jurídico, eles são casos anuláveis, né? Isso, porque todos os defeitos são casos anuláveis. Mas eles têm algumas exceções, né? Ali onde a anulabilidade é afastada. Por exemplo, não entendi. É que eu estava lendo aqui no infográfico aqui para dar uma relembrada, eu li, por exemplo, aqui na lesão.
onde ele diz aqui a anulabilidade pode ser afastada quando a prestação for suplementada pela parte favorecida. Ah, sim, mas não no sentido de tornar inválido, nulo, mas no sentido de não ser sequer anulável, né? Ah, tá, perfeito. Entendi. Dúvidas mais, gente? Alguém quer fazer algum outro comentário? Não? Então tá, então com isso a gente encerra, pessoal. Então façam ali os exercícios, façam uma revisão, porque a gente vai ter uma oportunidade de estudarmos juntos na aula que vem, tá? E depois daqui 2 semanas, parece mentira, né? Mas nós já estamos encerrando um semestre de Teoria Geral do Direito Civil. Então, bom final da semana, boa semana a todos e a todas, e nos vemos terça-feira que vem. Obrigada, professora. Boa semana também. Igualmente. Boa semana, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Boa Obrigado, tchau, Tchau, boa doutora. semana. Boa semana.